Caros irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. São para nós, irmãos e irmãs, palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Caros irmãos e irmãs, nós estamos assim nos encaminhando para o final do ano litúrgico, onde que depois a gente inicia a preparação para o Natal do Senhor, 30º domingo. Nós estamos assim num conjunto agora de textos dominicais do Evangelho, onde que vai assim mostrando para nós assim, os conflitos que vão se acentuando. Jesus, com os mestres da lei, com os fariseus, com os seus discípulos também. E agora é-nos apresentado um conjunto, eu diria assim, como que se fosse uma tentativa desse grupo dos mestres da lei, dos fariseus, de fazer umas pegadinhas para Jesus, tentando ver se ele cai em contradição ou não. Domingo passado, a pergunta, assim, a pegadinha era se era lícito ou não pagar o imposto a César. E hoje a pegadinha é qual é o maior mandamento. Sempre nessa tentativa, então, novamente, tentar buscar assim, algum erro de Jesus, alguma contradição naquilo que ele andava pregando, fazendo na vida das pessoas. Um teólogo, assim, uma das grandes lideranças do Concílio Vaticano II, o teólogo Yves Congar, num dos seus livros sobre a teologia prática do Vaticano II, ele escreveu dizendo o seguinte, que uma das questões, assim, que a essência do farisaísmo é assim, a gente absolutizar coisas que são secundárias. Como que se aquilo fosse de fato fundamental na vida da gente. E nós temos muitas experiências, também nós, assim, vividas por nós. A gente corre o risco, às vezes, de tornarmos assim, a nossa vivência cristã mais focada nos ritos, mais focada mais focadas nas normas morais, e que isso causa uma consequência muito grande na nossa vida e na nossa prática cristã, porque isso acaba atrofiando aquilo que é a centralidade, aquilo que é o mais decisivo no seguimento de Jesus. E quando a gente acaba se desviando daquilo que é essencial, facilmente a gente se desvia também, assim, posso ser um pouquinho aqui agressivo na palavra, mas eu diria assim, a gente acaba se desviando por um caminho da mediocridade piedosa, de um certo ritualismo estéril e, por que não dizer, às vezes também, de um certo moralismo. E que tiram da gente, isso tudo tira da gente uma capacidade de nós nos relacionarmos de uma maneira sadia com Deus. Por que isso? Porque isso tudo,
o ritualismo, não estou dizendo que o ritual não é importante. Se não fosse importante, nós não estaríamos aqui. Mas o ritualismo, moralismo, quer dizer, tudo isso, assim, quando a gente coloca isso como coisas principais, isso acaba assim, esvaziando os nossos sentimentos humanos. Porque a gente coloca todos os acentos naquilo que é o ismo. Os ismos não são coisas boas. Moral é coisa boa, o rito é coisa boa. O ritualismo, não. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque isso acaba, vamos assim, desfigurando a gente. Acaba nos fechando, eu diria assim, num intimismo que rompe, assim, toda a possibilidade de proximidade e de comunhão com as pessoas. E todos nós corremos esse risco. Nem a nós, sacerdotes, é tirado esse risco. De a gente viver do ritualismo, do moralismo, dos fundamentalismos. E não é, assim, o que Jesus está propondo exatamente ao responder essa pergunta, assim, do maior mandamento da lei, é exatamente superar tudo isso. Veja que a cena que o Evangelho de hoje, esse trecho muito curto, relata para a gente, tem exatamente como pano de fundo, assim, uma grande atmosfera religiosa, onde que os letrados, os mestres da lei, assim, classificam centenas de normas. Existia mais de 600 mandamentos. Você imagina isso? Se nós temos dificuldade de viver com 10, de seguir 10, você imagina 613 mandamentos. O que é isso? E onde que então os mestres da lei, os letrados, classificavam assim, esse conjunto de normas que diziam leis divinas, entre aquilo que eram leis fáceis, difíceis, leis graves, leis leves, pequenas, grandes, quer dizer, tinha toda uma divisão. Ora, com essa divisão, com esse conjunto de normas impossíveis de você memorizar, assim, isso se tornava impossível, assim, a gente se mover, se relacionar com as pessoas com um coração sadio. Porque era uma teia, um emaranhado de leis. Impossível. Então, diante da pergunta que é feita sobre os mandamentos da lei de Deus, Jesus ele rompe exatamente com aquilo que os próprios fariseus, os mestres da lei, tinham aprendido. Ele acolhe a pergunta. Ele acolhe a pergunta que foi feita para ele, mas ele vai além da pergunta. Ele tenta, a partir da pergunta, ele tenta recuperar aquilo que é o fundamental, aquilo que é o essencial. Descobrir exatamente o espírito primeiro, aquilo que talvez fora perdido. De fato, qual é que é o mandamento principal? Qual é que é o núcleo de tudo isso? Se fôssemos sintetizar 613 mandamentos, qual é o núcleo? Qual é o centro de tudo isso? E a resposta de Jesus, exatamente, ele não parte de algo que já não é experiência. Exatamente, ele parte da experiência vivida pelo povo de Israel. Ele não rompe com essa tradição. Porque para o povo de Israel, o que era? O coração da fé é o amor. Assim, todos nós lembramos bem aquela passagem: amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Essa era o fundamento, o núcleo central do povo de Israel. Então o coração da fé para eles era de fato o amor. Então Jesus, o que ele tenta mostrar exatamente nessa resposta que ele dá ao maior mandamento da lei, ele está dizendo o seguinte, que crer, acreditar, primeira coisa é a questão de amor. É amor. Nessa perspectiva, que antes de qualquer outra coisa, nós, o fiel, nós nos percebemos no nosso núcleo mais íntimo que nós somos e que nós, de fato, procedemos do amor. Então a fé é, antes de mais nada, experiência de ser amado por Deus. Essa é a grande experiência.
e que leva, assim, a gente a nos deixar alcançar e nós nos impregnarmos cada vez mais por esse dinamismo do amor. Né? Então, o que Jesus quer mostrar, assim, ele não está rompendo com essa tradição, não está rompendo com os 613 mandamentos, mas ele quer chamar a atenção o seguinte, que se a gente não cultivar aquilo que é o essencial, que é o amor, dificilmente a gente vai conseguir cumprir todas aquelas normas. Assim, a síntese é o amor. Né? O que vai definir, de fato, a nossa vida, eu acho que aqui também tem outra questão muito importante que é ligada ao amor. O que vai definir, assim, a nossa vida de cristãos, isso eu tenho convicção, não é a gente ficar, como está na Bíblia, dizendo Senhor, Senhor, olhando para as alturas. Mas é a gente, de fato, viver, nós sermos capazes de viver a prática daquilo que Jesus falava. Vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Quando Jesus, assim, curava alguém, fazia o bem para alguém, vá e faça o mesmo. Então, assim, para mim, assim, o que vai nos definir como cristãos é exatamente isso. Esse grande mandamento de vá e faça o mesmo. Quer dizer, essa é a grande síntese da prática do amor. Talvez, assim, o que nós, assim, não tenhamos totalmente compreendido na nossa vida, na catequese que nós recebemos, é que não se trata de 2 mandamentos. Mas assim, o que está aqui nos mostra que é exatamente uma só e mesma realidade. Um mesmo amor. E um só mandamento. Talvez, se nós fôssemos um pouquinho mais ousados, eu diria assim, se a gente conseguisse dar um passo mais além, nós não precisaria nem existir os mandamentos, quando existe entre nós a prática do verdadeiro amor. Sendo bem ousado, né? Quando existe entre nós a prática do verdadeiro amor. Agora, por que eu digo isso? Porque o amor verdadeiro, esse amor que, assim, se fundamenta no próprio amor de Deus, ele tem características que é só dele. Quer dizer, o que Jesus está propondo aqui, quando ele fala assim, o maior mandamento é amarás o Senhor o teu Deus, e o segundo, que é semelhante, amarás o teu próximo. Em outras palavras, ele está dizendo assim que o amor, ele tem que estar voltado para o serviço. Quer dizer, o amor sempre se faz serviço. O amor sempre se faz doação. Assim como, assim, o nosso serviço assim, ele é sustentado pelo amor. Então, aqui, o que Jesus está propondo, nós diríamos assim, é uma mística. A mística do amor puro. A mística do amor puro. Agora, por outro lado, assim, a gente sabe que falar de amor, da palavra amor, é uma palavra bastante desgastada. Mas que, ao mesmo tempo que ela é desgastada, ela continua sendo para nós uma palavra fundante. Uma palavra que ela é uma palavra principal. É a palavra talvez mais importante do nosso vocabulário. Eu diria novamente, que na minha concepção, quer dizer, a palavra, assim, amor, a palavra amor, ela se torna inclusive mais importante que a palavra fé. Mais importante que a palavra fé. Se nós pegarmos no Evangelho de Mateus, lá no finalzinho de Mateus, lá nós vamos ver o que Mateus diz lá, sobre a questão de salvação.
Ele vai dizer assim, que aqueles que se salvam não são aqueles que creram, mas aqueles que amaram. Pode ler, Mateus 25. Então isso para nós é fundamental, porque eu posso, é por isso que depois Jesus frisa, ele puxa isso. Eu posso ter aqui um amor utópico, um amor platônico por Deus, mas eu não consigo ter esse mesmo amor para com as pessoas. Eu posso dizer para todo mundo, eu acredito em Deus, tenho fé em Deus, mas eu não consigo transmitir isso, transformar isso em atitudes concretas na vida diária com as pessoas. Então, por isso que essa palavra de Paulo ela é muito importante. Quer dizer, os que se salvam não são aqueles que creram, mas aqueles que tiveram a capacidade de amar. Isso é muito, muito forte para nós. Então, em outras palavras, Jesus está dizendo para nós que o amor não é algo abstrato, não é uma palavra oca que a gente diz assim por dizer, que é uma palavra gasta de tanto a gente usar, mas para nós o amor tem que se transformar exatamente numa atitude relacional. Atitude relacional. Tem que ser para nós uma experiência de comunicação. Tem que ser para nós nos levar exatamente a termos atitudes, termos gestos, atos e palavras que mostram, que visibilizem para nós o amor. Esse é o desafio. E quando a gente experimenta isso na nossa vida, nós sabemos do dinamismo que acontece nas nossas vidas, e inclusive na direção das nossas condutas. A nossa vida ela se transforma. Então, para concluir, eu diria assim, que a gente tem que tomar o grande cuidado de a gente não... eu diria assim, de a gente não pensar o amor como sendo uma lei, algo que se impõe de fora para dentro. Mas o amor é exatamente uma resposta pessoal nossa àquele que é em nós, que é Deus. Então, eu diria assim, olhando para o Evangelho de hoje, eu diria assim que o amor ele é mandamento porque ele brota de dentro. Ele brota da dimensão mais profunda da gente, do nosso ser. Lá onde Deus se faz morada. Então, em uma palavra, eu diria assim que amar é deixar Deus amar em nós. É deixar Deus amar em nós. Porque, assim, não é o ser humano que é amável, mas é Deus que é amor. Essa é a grande diferença. Então, assim, esse Deus que vem ao nosso encontro, nós temos que ter essa consciência que é amor de fato sem medida e não é o nosso rival. A gente às vezes pensa exatamente isso, que é o nosso rival. Então, eu diria assim, que se a fé cristã, se o cristianismo hoje, ou então em toda a sua história, tem um sentido, que é viver de fato o amor, então me parece assim que o grande sentido mesmo do cristianismo consiste em tornar mais leve o peso da nossa vida, o peso da nossa existência. E não pode ser uma carga que torna pesada a nossa vida, que torna pesada a nossa existência. Foi isso que Jesus tentou mostrar aqui para os sacerdotes, para os mestres da lei. A fé nunca é peso. A fé sempre tem que tornar leve a nossa existência, prazerosa a nossa existência. Que Deus nos ajude, então, que esse evangelho desse final de semana também nos inspire, para a gente viver de fato essa prática do amor, um amor que se transforma, se torna serviço às pessoas. Assim seja.